Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E a gente vai falar um pouquinho agora que o governo vai deixar de recorrer se os tribunais superiores já tiverem uma decisão do mesmo tema contra o INSS. Então, aquelas ações judiciais que cobram a concessão ou a revisão de benefícios do INSS, elas deverão ser concluídas mais rapidamente a partir de agora. Por quê? Porque a Advocacia Geral da União anunciou um esforço para realizar acordos ou desistir de recorrer em processos em que tribunais superiores já decidiram contra o INSS. Então, a Advocacia Geral da União, ela estima que vai deixar de apresentar recursos em metade dos processos que chegam no STJ, que é o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Hoje são cerca de 6 milhões de ações só do INSS. Então, quando o cidadão tiver razão, eles estarão dispostos a conversar e buscar acordos ou mesmo desistir dos recursos. Então, isso vai atender aquela pessoa que precisa da sua aposentadoria, do seu benefício assistencial, sem que o governo fique postergando algo que já se tem uma perspectiva de um bom direito para o segurado, para o cidadão. Então, poderão desistir de cerca de 50% dos recursos interpostos nos tribunais superiores. Então, ao ser colocada em prática essa medida anunciada pela Advocacia Geral da União, ela poderia reduzir o tempo médio de tramitação de ações contra o INSS em cerca de 2 ou 3 anos, para os casos iniciados nos juizados especiais federais ou nas varas previdenciárias. Então, entre os temas que o INSS pode deixar de recorrer estão a concessão de tempo especial para trabalhadores expostos a ruídos, ou por categoria profissional até abril de 95. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor, eu vou explicar cada caso para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Então, a briga agora, quando você entrar com uma ação contra o INSS, vai durar menos, porque o governo quer parar de prolongar disputas judiciais com segurados e beneficiários do INSS. Então, nos casos que o cidadão tiver razão, a Advocacia Geral da União, ela não vai mais ficar recorrendo. Porque hoje em dia ela apresenta recurso e vai postergando, e vai levando, e vai. Para o governo também é pior, porque na hora que tem que pagar, acaba pagando juros, correção, e acaba aumentando o valor. Então, para eles também não é legal. Então, a expectativa é que o INSS deixe de recorrer em metade das ações sobre temas que chegam a tribunais superiores. Atualmente, o INSS enfrenta 6 milhões de processos judiciais de segurados que cobram revisão de benefícios ou o benefício em si. Nos casos em que o INSS deixar de recorrer, a espera pela conclusão dos processos vai ser muito mais rápida. E a expectativa é que a antecipação será de cerca de 2 anos para as ações nos juizados. Então, isso vai antecipar em 2 anos uma ação no juizado especial. E para os casos iniciados nas varas previdenciárias, a espera pelo fim da ação pode reduzir 3 anos. Então, quais são as ações que o INSS pode efetivamente parar de recorrer?
Então, é o tempo especial até 1995, porque até abril de 95, a atividade insalubre, que é o risco de prejuízo à saúde, era comprovada pela profissão. Então, pela regra, o registro na carteira profissional de uma atividade de risco já era capaz de antecipar a aposentadoria. Mas a Justiça já definiu que a atividade insalubre até abril de 95 é reconhecida pela profissão. Mas o INSS, até então, ele estava recorrendo desse tipo de ação para exigir provas da exposição ao risco. Mesmo você dizendo, olha, a lei diz que até abril de 95, pela atividade profissional, eu posso me aposentar. Não, ele não, o meu tempo é especial. Ele continuava apresentando, não, mas eu quero um documento que comprove que efetivamente você estava em risco. E assim por diante. Bom, o tempo especial só com PPP. PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, a partir de maio de 95, a exposição a agente insalubre precisava ser comprovada por meio do LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que é produzido pelo empregador. Mas o documento que é entregue ao trabalhador é o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário feito com base no LTCAT. Em muitos casos, o INSS exige que, além do PPP, o segurado apresente também esse LTCAT. E o PPP é reconhecido como prova pela Justiça e o recurso só serve para atrasar o final da ação judicial. É só para ganhar tempo, para postergar tudo mais. Então, nesse tipo de caso, o INSS vai parar de apresentar recurso. Outra é a questão da eficácia de proteção contra ruído. O ruído acima do limite permitido por lei, ele é considerado um risco à saúde do trabalhador e por isso ele dá direito ao tempo especial. Então, há perigo mesmo quando o funcionário usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, em alguns casos, o PPP entregue ao funcionário diz que o EPI é eficaz contra o ruído. Só que assim, não adianta eu estar com um abafador, porque o som, ele entra pelo osso. Então, o som, ele faz o chão vibrar. Quando ele é muito alto, o chão vibra. Então, você vai ter problema de labirintite, você pode ter problema de surdez, você pode ter o problema de pressão arterial aumentada por conta dessa exposição ao ruído. Então, por mais que, não, mas eu tô com o EPI, ele tem um abafador e ele é eficaz. No meu PPP, não importa. Você está comprometendo sua saúde. Então, por mais que você use um EPI, e a vibração do chão? Quem te separa dessa vibração? E o som que está entrando pelo osso? E mesmo assim, a Justiça já considerou que ainda que tenha afirmação da eficácia do EPI, que é o equipamento de proteção individual, não descarta o tempo especial quando tem exposição a ruído. E apesar disso, o INSS continua a recorrer quando o PPP alega que o EPI, equipamento de proteção individual, é eficaz. Então, o perfil profissiográfico previdenciário alega que o equipamento de proteção individual é eficaz, só que ele é eficaz ali para abafar um pouco o som, mas e o restante? E a pessoa tem, vamos supor, a pressão arterial aumentada por conta dessa exposição do ruído. E aí? Não existe, já ficou comprovado por A mais B que não tem como você abafar totalmente esse som, esse ruído, a pessoa fica exposta. Então, por isso que a Justiça aceita, mesmo que se fale que o EPI é eficaz, esse equipamento de proteção individual é eficaz, não importa, a Justiça concede como tempo especial. E mesmo assim o INSS ficava recorrendo. Só que agora eles dizem que eles vão deixar de recorrer. E o benefício por incapacidade na carência, porque a carência para você ter direito à aposentadoria do INSS é 180 meses, ou seja, o INSS exige 15 anos de contribuições efetivamente realizadas. Mas a Justiça conta o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez na carência. Então, eu não preciso ter necessariamente os 15 anos, eu posso ter um período de auxílio-doença desde que posteriormente tenha recolhimento. Então, pode ter um período de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, intercalados com recolhimentos.
Então, nos estados do Sul, o INSS é obrigado a reconhecer o direito na via administrativa. Nos demais estados, o órgão recorre das ações de quem briga para ter o direito. Mas ele tem que reconhecer. Então, você pode, e na justiça ele já está abrindo mão. Então, muitas vezes na justiça que você consegue essa revisão, essa concessão da aposentadoria por idade. Bom, e a revisão do teto, que as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003 aumentaram o teto do INSS. E o aumento não resultou em ganho salarial para quem havia se aposentado pelo teto, e muitos beneficiários pediram revisões na justiça. Então, ainda hoje, o INSS recorre porque ele briga para não pagar essa revisão do teto. O Supremo já reconheceu o direito à revisão para os aposentados. Então, estão dizendo que o INSS não vai mais pagar, não vai mais recorrer, perdão. Então, vamos contar com esse bom senso do INSS, porque é ruim para o segurado e é ruim para o INSS. Para o INSS, por quê? Ele vai dar mais trabalho para os procuradores e, no final, ele vai pagar mais caro, porque vai correndo juros sobre o que ele está deixando de pagar. Então, no final, ele acaba pagando caro e o segurado acaba demorando para receber. Bom, agora vamos falar um pouquinho de contribuição, porque as pessoas sempre me mandam um e-mail com muitas dúvidas. Tatiana, eu não sei como é que eu faço. Escuta, eu quero começar a pagar, como é que eu faço? Então, vamos lá, eu vou passar agora aqui eu vou dar algumas dicas de quem quer começar a pagar, como é que vai fazer para pagar, de que maneira, quais são os códigos. Eu vou dar um certo empurrão, mas aí você vai ter que ver, dependendo da situação, é bom você fazer uma análise. Não é só o que você acha. Se você estiver confuso, é bom você procurar um advogado, né, um advogado que você confie, para que a pessoa possa verificar e te orientar. Bom, então, para quem vai começar a contribuir, a pessoa ela pode gerar guia de recolhimento no site do INSS, ou ela pode comprar aquele carnê na papelaria para preencher à mão. O que eu aconselho a pessoa a fazer? Compre o carnê, e você pode até pagar pela guia, preencher no próprio computador, imprimir, pagar essa guia, mas você põe no carnê, porque aí você pega o carnê e estão lá as 12. Porque para quem, para quem não é tão organizado, fica mais fácil você ter o carnê daquele ano. Então, muita gente eu aconselho a pegar e grampear a guia paga no carnê, porque assim não tem como perder. Bom, então, o trabalhador com carteira, então o empregado com carteira assinada, ele não pode fazer recolhimentos por conta própria. Caso faltem contribuições, basta ele comprovar esse vínculo, porque quem faz o recolhimento é o patrão. Então, se ele comprovar que ele era empregado naquela empresa e o patrão não recolheu, é um problema do patrão com o INSS. Ele não pode ser prejudicado por isso. Ele não é para ele recolher, tá? Então, as principais provas de vínculo de emprego, se ele precisar comprovar que ele trabalhou, é a carteira de trabalho, os contratos de trabalho, os contra-cheques, ficha de registro, ação trabalhista, o extrato do FGTS, certidão de terra, quando for atividade rural, notas fiscais de vendas de produtos agrícolas. Bom, e também ele pode recolher a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. A contribuição de 5% sobre o salário mínimo, ela é permitida ao contribuinte facultativo que pertence à família de baixa renda e esteja inscrito no CAD único para programas sociais do governo federal. Então, dona de casa, o que ela faz? Primeiro, ela vai fazer uma inscrição no CAD único. Então, primeira coisa, ela vai procurar um CRAS da cidade dela e vai fazer um cadastro no CAD único, tá? Depois que ela fez o cadastro nesse CAD único, ela vai começar a recolher 5% do salário mínimo pelo código 1929. Então, dona de casa costuma fazer isso. 5% do salário mínimo nesse código 1929. Para a dona de casa, se ela conseguir recolher 15 anos a 5% do salário mínimo,
os primeiros 8 meses que ela passar a receber o salário mínimo, já pagou tudo que ela contribuiu para o INSS ao longo dos últimos 15 anos. Então, vale muito a pena. O pessoal me procura, Tatiana, mas o INSS está com tanto problema, você acha que vale a pena? Vale muito a pena você recolher. É muito bom, porque nenhum outro plano te dá. Se você está recolhendo, você fica doente, você tem auxílio doença. Se você não pode mais trabalhar, você recebe aposentadoria por invalidez. Se você perder parte da sua... Você não consegue, você perdeu, você é um pintor, você perdeu um dedo, você perdeu parte da sua capacidade de trabalho. Então, você vai receber um auxílio acidente para suprir essa parte da sua capacidade de trabalho que você perdeu. Então, você vai receber esse auxílio acidente até a data de você se aposentar. Mulheres que engravidam recebem salário maternidade. Bom, veio a faltar, a pessoa morreu, os herdeiros vão receber pensão por morte. Então, e quando você tiver a idade, você tiver o tempo de contribuição, você pode se aposentar. Quer dizer, são muitos benefícios pelo valor que você paga. Nenhuma previdência privada cobre tantos riscos, nenhum seguro vai te cobrir tantos riscos quanto o INSS. Então, vale muito a pena. Agora, o que eu aconselho é a pessoa não ficar só no INSS, ela vai diversificar. Você não pode pôr todos os seus ovos numa cesta. Então, você vai diversificar. Então, você pode ter previdência privada. Tatiana, você aconselha? Não. Mas se você é uma pessoa super desorganizada, que você não consegue se organizar para pagar, vai na previdência privada. Lembrando que se o banco quebrar, você perdeu tudo que você colocou lá. E lembrando também que se você parar de pagar, você vai acabar perdendo aquilo. É complicado. Então, sabe, é uma coisa assim que você precisa pensar muito e o banco sempre ganha. Então, você pode, eventualmente, se o banco quebrar, você perde, eventualmente você pode recuperar uma parte do que você pagou, mas assim, o banco sempre ganha, você sempre vai perder, você tem que ter isso em mente, tá? Então, você vai recolher e depois você não vai receber aquilo que você recolheu. Então, se você tiver essa mentalidade, tudo bem. Agora, vamos falar um pouquinho. O contribuinte individual e o facultativo, eles podem contribuir de maneiras diferentes pelo plano normal ou simplificado. Então, pelo plano normal, a contribuição é de 20% sobre a renda do segurado. O valor mínimo é calculado sobre o piso salarial do país, que hoje é R$ 998. Então, nesse caso, você vai pagar 20% do salário mínimo, que é R$ 199,60. E a contribuição máxima é 20% sobre o teto. Então, de R$ 5.839,45, nesse ano, o teto você vai contribuir sobre R$ 1.167,89. Então, todos os benefícios, o segurado vai ter direito a todos os benefícios previdenciários. Então, no código normal, para recolher dessa forma que eu acabei de falar, é o 1.007 para o contribuinte individual ou o 1.406 para o segurado facultativo. Agora, a gente tem também aqueles planos que são planos simplificados, que são para pessoas de baixa renda, que a alíquota é de 11% sobre o salário mínimo, o que dá o valor de R$ 109,78. Só que pelos planos simplificados, o trabalhador ele poderá pedir ele não vai poder pedir nunca aposentadoria por tempo de contribuição. Ele pode receber aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, mas nunca ele vai se aposentar por tempo de contribuição. Os códigos dos planos simplificados desse baixa renda, para o contribuinte individual, é o 1163. Então, o contribuinte individual, ele vai recolher 11% do salário mínimo no 1163. E o microempreendedor individual vai recolher o 1910. Aí, você pode também, se esse microempreendedor individual quiser complementar, ele vai pagar 15% para ter direito ao plano normal, tá? E o facultativo, ele pode pagar os 11% no código 1473, que é o facultativo mensal. Agora, essa pessoa que paga 11%, se ela quiser, no meio
ela está pagando 11%, mas ela quer mudar. Ela quer pagar o plano, ela quer se aposentar por tempo de contribuição. Ela paga a diferença, ela vai pagar esses 9% e aí ela pode se aposentar por tempo de contribuição com valor acima de um salário mínimo, porque quem recolhe 11% do salário mínimo vai se aposentar pelo salário mínimo, tá? Então, você pode complementar o valor da alíquota para você ter acesso ao plano normal. Aí, claro que você vai alterar o código da contribuição. E também a maioria dos contribuintes opta em recolher o INSS todos os meses, porque é mais fácil para a pessoa se organizar, para a pessoa lembrar, tudo mais. Mas a pessoa também pode recolher a cada 3 meses. Então, quem contribui sobre o valor de um salário mínimo também pode realizar pagamentos trimestrais. Mas o valor da contribuição sobre o salário mínimo vai ser multiplicado por 3, tá? E os contribuintes mensais e trimestrais, eles têm os códigos diferentes. Agora, não aconselho a pagar trimestral, porque para você pagar um mês já é sofrido, já é difícil. Se você for pagar o trimestral, você não paga. Na hora que você vê lá o valor, você fala, não vou pagar, esse mês eu não posso. Aí mês que vem você vai inventar outro problema. Pagar mensal, já tem vezes que a gente fala, não, esse mês está difícil, esse mês eu não vou pagar. Primeiro você paga tudo que você tem que pagar, bom, então agora eu vou pagar o INSS. Então, é importante, não deixa para você recolher os últimos 3 meses, é complicado, é pesado. Então, vamos recolher todo mês e passa tão rápido. Para o contribuinte individual, a maior dificuldade é ele recolher certinho todo mês. Então, todo dia chega a gente no escritório com tempo de contribuição, a pessoa tem a idade e não tem o tempo de contribuição porque não conseguiu recolher. Então, a gente precisa se atentar para isso. E se você está parado, a gente precisa ver sua média salarial, porque não adianta também você recolher com valor muito baixo, que você vai derrubar a sua média salarial. Porque lembrando que a reforma vai considerar a média seca de todas as contribuições a partir de 7 de 1994. Então, se você recolher com valor muito baixo, você vai diminuir bastante a sua média salarial. Então, a gente precisa ver tudo isso. Média salarial, o tempo. Às vezes, se você vai se aposentar por idade, você já tem o tempo, você nem precisa recolher mais. Então, por isso que é bom você procurar alguém da sua confiança, fazer um planejamento, verificar, para você não jogar dinheiro fora. Porque muitas vezes a pessoa quer recolher e ela acaba recolhendo errado, ela acaba se prejudicando, jogando dinheiro fora. Outras vezes que a gente pega é a pessoa, quando está faltando 2 anos para se aposentar, começa a recolher pelo teto. Para quê? Se você vai pegar a média de 7 de 94 até hoje, não adianta você recolher o último ano, os últimos 2 anos pelo teto, não vai refrescar grande coisa. Então, se você pegar custo-benefício, você está perdendo dinheiro. Então, você pode pegar esse valor e investir numa outra, fazer um outro investimento, alguma coisa que tenha um retorno maior para você. Mas tudo isso é uma questão de planejamento, é uma questão de estudo, precisa ser verificado o seu caso para saber o que vai ser aplicado no seu caso de fato, tá? Então, procure alguém da sua confiança, converse com a pessoa, para a pessoa te orientar direitinho de que maneira você vai fazer para que você não jogue dinheiro fora, porque a coisa mais fácil que a gente vê é pessoas que estão recolhendo de maneira errada para o INSS. Então, ou recolhe sem precisar, ou recolhe com valor menor do que teria que recolher, ou está recolhendo com valor muito acima, que isso não vai beneficiar em nada a pessoa. Então, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de.radio.m de mundial @uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.